Você sabia que existe o momento certo para presentear? Existem muitas pessoas que não sabem o momento correto. E hoje eu vou te ensinar qual é o momento correto para presentear. A história de hoje fala de que Simão, ele era um discípulo reconhecido de Jesus. Era um dos poucos fariseus que havia se unido como e identificava como seguidor de Jesus. Ele até reconhecia Jesus como mestre, até acalentava o pensamento de que talvez ele fosse o Messias, mas não aceitara Jesus como Salvador. O caráter de Simão, fariseu, não havia sido transformado. E Simão, ele seguia Jesus por causa de um benefício que Jesus tinha feito para ele. Simão havia sido curado da lepra. E era isso que o atraía a Jesus. Então, um dia ele, querendo retribuir de alguma forma, convidou Jesus e os discípulos para um banquete na sua casa. Maria estava ali com a sua irmã Marta e Lázaro também. E Maria ouviu Jesus falar que ele iria morrer, a morte dele estava próxima. E por causa disso, ela comprou um vaso de alabastro caríssimo, porque ela queria derramar esse perfume quando Jesus morresse, para ungir o corpo de Jesus. Mas aí ela ouviu algumas pessoas dizendo que Jesus, na verdade, iria ser coroado como rei. Ela ficou muito feliz com o que as pessoas diziam, então ela, com aquela alegria, ela levou aquele perfume para derramar sobre Jesus. E aí ela tentou fazer derramar o perfume sem que as pessoas percebessem. Mas o cheiro não deixou isso ser possível. O cheiro espalhou, né, por todo aquele recinto. E ali Judas foi o primeiro a abrir a boca e ele disse: para que esse desperdício? Deveria ser usado para os pobres. E aí Maria ficou com medo. Nossa, agora Marta vai me chamar a atenção de novo. Talvez Jesus também vai me julgar como um imprevidente que faz as coisas sem pensar. Mas Jesus falou para defendê-la e disse: Deixa ela, por que a molestais? Foi o que ele disse. Olha, o presente que Maria pensou para oferecer a Jesus quando ele morresse, derramou sobre Jesus com ele em vida. Se ela deixasse aquele perfume para jogar sobre Jesus, sobre o corpo de Jesus quando ele morresse, a única coisa que ia ficar cheirosa era a sepultura. José de Arimateia e Nicodemos não deram presentes para Jesus quando ele estava vivo. Eles presentearam Jesus depois que ele estava morto. Um corpo inconsciente. E aquelas mulheres que levaram perfume também no domingo de manhã, foi em vão. Jesus já tinha ressuscitado. E há muitas pessoas assim, que deixam de dar os verdadeiros presentes para a pessoa em vida, para depois da morte começar a falar: era muito bom, era uma pessoa tão boa, às vezes faz até um monumento para a pessoa que não está enxergando, não está vendo, não está ouvindo nada. Então, sabe qual que é o momento certo para presentear? É hoje. Quando a pessoa está viva, tem muita gente que você precisa presentear hoje, não depois. Depois pode chegar em ouvidos que não ouvem. Maria fez isso sem entender direito o que estava fazendo. Ela foi motivada pelo Espírito Santo. O Espírito, ele não explica tudo o que ele motiva. Ele motiva e a explicação pode vir posteriormente. Judas, Judas, ele roubava o dinheiro dos pobres. Jesus sabia disso. Por que Jesus não desmascarou ele? Falou: você está falando isso, mas você pega dinheiro dos pobres? O dinheiro que era para os pobres, você pega para você? Você é um hipócrita. Por que Jesus não fez isso? Jesus fez uma repreensão não direta, foi uma repreensão indireta. Por que Jesus não fez uma repreensão direta? Sabe por quê?
Se ele tivesse feito isso, talvez alguns hoje diriam: Judas traiu Jesus, mas também Jesus não teve nenhum tipo de compaixão com ele. Era isso que as pessoas iriam dizer. Então Jesus, ele só aquela repreensão indireta que ele defendeu Maria foi suficiente para irritar Judas. Judas era orgulhoso demais. O orgulho, ele faz com que as pessoas se irritem, ó, qualquer coisa. Você irrita fácil? Orgulho. Então, ele saiu dali, daquela reunião, e foi direto organizar para entregar Jesus. Foi insuficiente, aquele pouquinho ali, aquela repreensão indireta foi suficiente para Judas. E agora, por causa daquela fala de Judas, Simão também estava para o lado de Judas. E Simão havia sido curado por Jesus, mas ele duvidava que Jesus era profeta agora. Porque ele pensou: se ele soubesse quem é essa mulher, ele ia repreendê-la, não ia ficar deixando ela tocar nele. E mesmo sem falar nada, Jesus respondeu aquele pensamento dele, contando uma história. Simão, olha, havia um homem que tinha dois devedores. Um devia 500 e outro devia 50. E aí eles não tinham como pagar e o credor perdoou. A pergunta é para você agora. Qual dos dois vai o amar mais? E Simão falou assim: eu suponho que seja aquele que mais perdoou. E Jesus disse: você julgou bem. Foi Simão que havia induzido aquela mulher ao pecado. Sabia disso? Simão que induziu ela ao pecado. E agora a desprezava, porque tanto o Simão quanto a mulher eram representados agora pelos dois devedores. A culpa de Simão era grande. Jesus falou: olha, Simão, eu entrei na sua casa, você não me lavou os meus pés. Você não me recebeu como essa mulher está me recebendo. A frieza de Simão e sua negligência mostram que ele não apreciava ou apreciava muito pouco a bênção que havia recebido. Jesus o havia salvo da morte. E então ele falou: você está vendo essa mulher? Ela é uma pecadora, mas os seus pecados estão perdoados. Maria era uma pecadora perdoada e Simão era um não perdoado pecador. É diferente. Em qual situação você está? Ou você é um pecador que foi perdoado, ou você é um pecador não perdoado. Não escapa. Um dos dois você é. Se Jesus tivesse dado uma severa repreensão direta para Simão, Simão não teria se arrependido. Mas Jesus, ele tem o objetivo de converter os corações. E Jesus fez aquela repreensão através da história. Assim como foi feito anteriormente com Davi, conta a história e a própria pessoa mesmo já dá o seu diagnóstico. Jesus tinha essa sensibilidade, esse cuidado. Sabe o que aconteceu com Simão? Simão saiu daquela altivez, daquele orgulho dele e tornou-se um humilde e abnegado discípulo. E agora a mensagem minha para você é: saiba o momento certo de presentear. O momento certo é em vida, enquanto as pessoas estão do seu lado.